Noite, pessoal. Saudações aí a todos. Estamos aí iniciando a nossa live hoje. Ficamos acho que 2 semanas sem fazer, né? Se não me engano. E hoje estamos aqui retornando. Bom estar com vocês aí. E hoje vamos falar sobre a criança interior, né? Conforme eu citei no story. Espero que vocês estejam recebendo bem aí. Lembrando que quem quiser fazer perguntas, quem quiser se colocar, dar opinião, fique à vontade. São sempre contribuições que vão fazendo a gente aí amadurecer algumas ideias, tá bom? Então, o nosso tema de hoje, conforme eu falei, é sobre a criança interior, né? E assim, pode parecer até em alguns momentos um pouco fantasia para algumas pessoas, mas existe uma criança, né? Existe uma criança dentro de nós, existe uma criança que é a criança que nós já fomos um dia e que permanece viva. E vejam bem, ela permanece como memória, não é? Porque é a primeira sensação que a gente tem, é dela como memória, mas é mais do que uma memória, essa criança interior. É um personagem vivo dentro de nós. Porque o que acontece? Boa noite, Lúcia, seja bem-vinda. Por quê? Porque o inconsciente, ele é atemporal. Ele não trabalha com a ideia de um passado, um presente, um futuro. Eu sei que a princípio isso parece um pouco difícil, né, de ser aceito, mas essa é a realidade. Tanto é que, por exemplo, quando a gente sonha, quando você está vivendo ali o enredo do sonho, você tem uma sensação de se sentir no presente, né? Quando você está no meio do seu sonho, você não sente como se aquilo fossem coisas do passado, coisas que vão acontecer. Você vive ali aquela sensação como se fosse o presente. Boa noite, Adriana, seja bem-vindo também. Isso porque o inconsciente é atemporal. Aliás, essa sensação de temporalidade, boa noite, Álvaro, essa sensação de temporalidade, ela é muito peculiar da vida material que a gente vive, né? Mas num campo de uma abstração maior, que é o campo do psiquismo, o tempo ele não é linear, não é? Não existe passado, presente e futuro. Você sente aquilo como se fosse real. Quando você faz uma regressão, por exemplo, com uma pessoa, para aquela pessoa que está vivendo a regressão, ela vive aqueles fatos que vão vindo à tona, ela vive aquele, boa noite, Ana, seja bem-vindo, boa noite, Alva. Ela vive aqueles fatos como se eles fossem reais mesmo, né? As sensações corporais, enfim, é uma realidade de muito presente. Então eu estou dizendo isso porque aquilo que a gente já viveu no passado, aquilo que nós já fomos no passado, aquilo permanece de alguma forma como uma força viva, presente, atuante dentro de nós. E a criança, ela traz aí a marca de um tempo muito próprio, né? A criança, ela tem um tempo muito próprio e é um tempo muito rico. Por que esse tempo da criança é tão próprio? Principalmente porque ela ainda não está tão influenciada pelo processo civilizatório. Então, a criança, ela vê o mundo com um olhar muito puro. E quando eu falo puro, eu não falo no sentido de eu não falo no sentido de uma pureza religiosa, não é nesse sentido, não. É um olhar puro, que é um olhar que não foi contaminado pelas doutrinações civilizatórias. Então, para a criança, aquilo tudo é muito mágico, é muito mágico.
Mas é uma fase também em que a criança ela tem uma plasticidade mental muito grande. É a época da nossa vida em que a gente fixa mais situações intensas, situações emocionalmente intensas, inclusive as traumáticas, elas são extremamente fixadas nesse período da infância. Não é à toa que nesse período você aprende a ler, por exemplo, você aprende a falar. Aquilo ali é uma facilidade enorme. Tem crianças que aprendem a falar 3 línguas simultaneamente. Né? Isso não é nenhuma coisa fantástica. É porque a mente ela tem uma plasticidade muito grande. Então essa plasticidade tanto faz com que ela tenha uma abertura para realizar os seus desenvolvimentos, que é o que acontece, né? Inclusive ao longo da educação familiar, mas ao longo da vida escolar, mas também é uma época de fixação de traumas. Então, tudo aquilo que fica fixado ali se torna uma fonte geradora de tendências para ao longo da sua vida. Se forma ali uma fonte geradora de tendências que vão influenciar você sem que você perceba. Né? E aí eu pergunto, né? Quem é a sua criança interior? Pouca gente para pensar nisso. Pouca gente para olhar como que eu era quando criança. Que tipo de criança eu fui? Essa é um mergulho em si mesmo que é de uma riqueza enorme e de uma capacidade de aproveitamento muito grande também. Porque você vai entender um pouco mais de você mesmo. Quando você pensa em você enquanto criança, quando você pensa em você enquanto o contexto de vida que você viveu ali, e por conta, né, eu estava falando do processo civilizatório, e por conta da criança ela não está ainda tão influenciada pelo processo civilizatório, então ela não tem interpretações muito racionais dos fatos que acontecem ao redor dela, ela fantasia muito. Muitas coisas são vividas por uma criança no campo da fantasia. Só que aquilo que é fantasia para uma criança, aquilo pode permanecer como uma memória em que ela não sabe mais se aquilo é real ou se foi fantasia. É muito comum, por exemplo, né, mulheres que estão em processo de terapia e elas em algum momento elas se lembram de ter sofrido algum abuso sexual e elas não conseguem afirmar se aquilo é uma memória de um fato real ou se aquilo é uma fantasia que elas trazem na cabeça. Às vezes é difícil, ela não consegue, às vezes você não tem como responder mesmo. Porque é tão plasticamente da criança, o poder de fantasiar é tão grande e por ser plástica, no caso de uma fantasia ou no caso de um fato, aquilo fica registrado de uma forma muito indelével, né? De uma forma muito fixa, e aí na idade adulta ela não consegue mais lembrar se aquilo é memória ou se aquilo é memória de um fato real ou se aquilo é simplesmente uma fantasia que ela registrou. Só que mesmo que tenha sido uma fantasia, não tenha sido um fato real, aquilo pode ter uma força de influenciação como de um fato real, se ela fantasiou aquilo lá na infância dela. Né? Porque a mente da criança é muito plástica. Boa parte, a gente pode botar aí 90% dos nossos traumas, dos traumas que hoje marcam a nossa vida, foram traumas construídos na infância. E você provavelmente não lembra da maioria deles. Provavelmente não lembra. Muitas vezes é uma coisa sutil. Né? É uma coisa, um fato. Né? Seus pais nunca brigaram, por exemplo. Mas um dia eles brigaram na sua frente. Aquela briga, você pode ter registrado aquilo como uma grande ameaça. Que você esquece, tá? Porque o tempo passa e as situações doloridas tendem a ser mais esquecidas, elas tendem a ser mais recalcadas, mas aquilo pode crescer, aquilo pode aquilo pode permanecer dentro de você
como uma situação traumática e se desdobrar como uma sensação de um medo de abandono. Aliás, essa é a principal é o principal sintoma traumático registrado nessa época da nossa infância, tá? É o medo do abandono, é o principal. Né? Tem o medo de ser rejeitado, medo de ser humilhado, medo de ser traído, medo de sofrer injustiça. São muitos medos que costumam ser registrados na infância, mas o principal, aquele que é assim, muito mais presente, ele... Ah, Adriana, tá falando. Eu percebi, Adriana, que eu percebi que foi um engano. Fica tranquila, tá? Tudo bem. Então, a principal é a sensação de abandono, tá bom? Então, eu repito a pergunta, né? Quem é a sua criança interior? Quem é? Aonde que ela está dentro de você? Como que ela te influencia? Porque a criança interior, ela é importante tanto pela cura, não é? Que ela precisa vivenciar, ela precisa ser curada de alguns traumas, de situações que ficaram marcadas, mas a criança interior, ela também traz uma força, ela traz uma espontaneidade, ela traz um olhar de magia para a vida que precisa ser resgatado. E é justamente a perda dessa força da criança interior que faz com que as pessoas envelheçam mais rápido, que faz com que as pessoas percam motivação para viver, que faz com que as pessoas deprimam nas idades mais avançadas, porque perdem contato com essa magia. Né? É legal, né? Quem quer mergulhar um pouco mais nisso, eu acho que vale a pena observar as crianças. Né? Como que as crianças brincam? Né? Como que as crianças se divertem? Como que as crianças lidam com situações de crítica? Não é? Elas têm muito mais facilidade de superar aquilo naquele momento. Não é? Mas a gente vai perdendo isso por causa das situações que vão gerando medo na nossa vida. Não é? Quando você é criança, você não para pensar que você vai morrer um dia. Quando você é criança, você não para pensar que você pode adoecer. Quando você é criança, você não para pensar que você pode ter um revés financeiro. Você simplesmente está vivendo. Mas a vida vai fazendo com que, por conta das situações que a gente tem, que a gente passa, algumas mais intensas, reveses, frustrações, a gente comece a adquirir um certo medo de repetir essas situações. Né? A gente fica meio prevenido diante da vida. E uma pessoa que está prevenida diante da vida, uma pessoa que tem medo de passar por alguma situação específica, que ela talvez já tenha passado realmente, é uma pessoa que se fecha para viver. É uma pessoa que perde a espontaneidade de viver. E isso vai piorando com a idade. Né? Com a idade mais avançada, isso vai piorando. Eu fiz até uma publicação, aliás, as minhas duas últimas publicações, aliás, eu estou falando sobre criança hoje por causa dessas duas últimas publicações que eu fiz. Uma está no feed e... Ah, não! Nenhuma das duas está no feed, as duas foram no story. Uma foi numa exposição que a gente foi lá no Rio, né, do Pichar, que é da Disney, né, dos desenhos da Pichar, dos filmes da Pichar, que foi bem interessante ver aquilo ali, né? E aí quando eu estava lá e olhava as crianças, né, como que as crianças se empolgam? A gente perde isso, gente. Quando você perde a empolgação por viver, quando você perde a empolgação por brincar, é porque a sua criança está morrendo. É porque você está realmente envelhecendo. Então, cuidado com isso. É claro que a gente envelhece, claro que o cabelo fica branco e cai. É claro que as articulações começam a ficar mais enrijecidas. Mas a cabeça não precisa envelhecer necessariamente nesse mesmo ritmo. Não é? Quando a gente mantém essa criança viva, e eu vou falar sobre isso para vocês daqui a pouco. Né? Eu vou dar uma dica para você, algumas dicas. Mas eu acho fundamental
que a gente olhe um pouco para as crianças, né? Como que as crianças brincam, como que as crianças têm essa magia no olhar, como que as crianças elas podem transformar uma folhinha no chão como uma grande brincadeira. Você faz isso ainda? Né? A gente faz isso ainda? Você consegue se divertir? Você consegue ver magia em pequenas coisas da vida? Essa é uma pergunta importante que você precisa fazer para cultivar isso, para trabalhar isso dentro de você. Porque senão a gente vai ficando meio enrijecido. A velhice ela já traz uma marca de um enrijecimento. Mas esse enrijecimento ele não precisa ser mental. Ele acaba até sendo também, tá? Mas ele não precisa ser tão mental, na medida em que você desenvolve esse trabalho com a sua criança interior. Então, olhe para a sua criança, observe a sua criança, veja quais são as dores que a sua criança tem, quais são as tristezas que ela tem. Veja, resgate os momentos de alegria dessa criança. Tem uma vivência que eu faço com os meus pacientes, que é justamente a vivência da criança interior, que todo mundo pode fazer, não precisa nem de alguém estar conduzindo. Cada um pode fazer, né? Eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer isso. Se recolha, né, no lugar que você vai ficar tranquilo, que ninguém vai te atrapalhar, né? Pode botar uma musiquinha, se quiser, uma musiquinha lenta ali, que relaxe você, faça um relaxamento mental, se tranquiliza, entra num estado ali meio meditativo, né? E aí procura deixar vir lembranças da sua infância. Deixa elas virem aleatoriamente e vai explorando essas lembranças, né? Vai explorando a alegria das brincadeiras, vai resgatando essa energia e vai explorando também, vai observando as dores, as frustrações que você teve. E se em algum momento, né, em algum momento você sentir algo que foi mais intenso, uma dor que foi mais intensa, pare nesse momento, né, e vá até esse momento. Como assim vá? Você já não está lá? Não, quem está lá é a sua criança interior. Vá você hoje acudir a sua criança interior, faça essa vivência, né? De repente você se viu criança ali com medo porque sua mãe não chegou em casa, porque seus pais esqueceram você no colégio. Vamos dar um exemplo. Você está lá no colégio, criança, 6 anos, 5 anos, e seus pais não vieram e você está com medo de ser abandonado. Esse é um medo típico, né, que acontece conforme eu falei. Diante de uma situação dessa, né, durante essa vivência que eu estou propondo, aí você hoje, como você é hoje, se projete lá, como se você chegasse hoje naquele colégio para cuidar de você, criança. Então faça uma cena mesmo. Chegue perto dessa criança, se ajoelhe diante dela para ficar na mesma altura, isso é fundamental. Olhe nos olhos dessa criança, veja o que ela sente, né? Faz uma catarse dessa emoção, desde que venha. Vocês vão ver como isso é rico, tá? Vocês vão ver como tem emoção reprimida dentro da gente que a gente nem imagina. Porque quando você chega ali, você olha nos olhos dessa criança, né? Os olhos são os espelhos da alma, né? Você vai fazer uma catarse, vai vir aquela emoção que aquela criança estava vivendo lá nesse passado, essa criança que é você mesmo, tá? Essa emoção ela vai emergir de um jeito que vai limpar você. E aí acolhe essa criança, acolhe mesmo, abraça essa criança, diz para ela que ela não vai estar mais sozinha, que você vai estar ali, faz um acolhimento, diz para ela que ela não precisa mais ter medo. Vocês vão perceber que coisa fantástica é essa experiência, tá? É uma experiência muito curadora, porque essa criança interior, ela tem uma força arquetípica. O que é uma força arquetípica? É um conteúdo, né? É um conteúdo que se apresenta no campo da abstração, tá? Mas que ele é real. É um conteúdo energético que é real porque ele é real, porque ele tem a força da emoção.
A força da emoção, ela dá vida a esse conteúdo. Por isso que não é só uma memória. Se fosse só uma memória, não haveria emoção. Porque a emoção, quando ela vem, é porque a memória ela se tornou presente. Porque a emoção que você sente hoje, quando você faz uma vivência dessa, ou quando você lembra alguma coisa da sua infância, a emoção que você sente hoje não é uma memória da emoção que você sentiu lá atrás. Porque isso não é memorizável. Nem sei se essa palavra existe, mas vocês entenderam. Isso não é memorizável, né? O que acontece? É porque quando essa vivência ela vem como uma aparente memória e ela traz uma emoção, é um momento em que essa vivência, que era a princípio memória, ela se torna presente. É um momento em que você entra no outro nível dimensional, não é? Um nível dimensional onde não existe passado, presente e futuro, que é o nível do inconsciente. O inconsciente não, ele é atemporal. Então, quando você sente essa emoção e você acolhe essa criança, e você diz que você vai estar ali sempre, você está curando essa criança. Você precisa curar essa criança. E aí depois você pode terminar essa vivência, né, se despedindo dela e voltando lentamente, aos poucos, ao seu tempo presente. Mas não é para explorar só os momentos ruins. Os momentos ruins são importantes porque eles vão curar essa criança interior. Mas é para explorar os bons também, para você trazer de volta aquela alegria da criança, aquela espontaneidade da criança, aquela magia da criança. Você imagina como que uma criança ela olha um desenho, né? Quem consegue ver desenho e se empolgar com desenho? É um teste interessante, né? É um teste interessante. Quem consegue ver desenho hoje adulto e se empolgar com desenho? Poucas pessoas, tá? Porque a maioria não consegue olhar para aquilo ali com a magia que já olhou um dia quando era criança. Por quê? Porque essa magia se perdeu. E ela se perdeu não só diante de um desenho, mas diante da própria vida. Então, essa é uma estratégia de cura, né? Essa é uma estratégia de desenvolvimento emocional, desenvolvimento como pessoa, muito importante. É por isso que nos meus processos de terapia com os pacientes, essa é sempre a primeira vivência que eu faço, sempre a primeira. E depois, às vezes eu repito ela algumas vezes, dependendo aí das necessidades que possam surgir. Mas essa é sempre a primeira que eu faço, porque é inevitável que a sua criança tenha alguma coisa de importante, ou um trauma para resolver, ou um padrão de comportamento que ela precisa transformar, ou uma alegria, um olhar mágico que ela precisa trazer para o seu presente, mas alguma contribuição ela tem. Então, é muito importante que a gente pare para pensar, né? Eu vou repetir a pergunta para vocês, tá? Quem é a minha criança interior? Quem é? Façam essa pergunta. Mas não faço agora não, porque essa pergunta tem que ser sentadinho ou deitadinho, num processo meditativo, né? Deixando que as coisas venham. Quem era a minha criança? Quem é a minha criança interior? Como eu fui quando eu era criança? Porque aquilo que você foi lá um dia, você continua sendo, de alguma forma. Só que moldado, toldado, não é? Reprimido pelo processo civilizatório. Então, uma criança, ela olha alguma coisa que ela não sabe definir, porque ela ainda não aprendeu aquilo, e aquilo é mágico para ela, né? Mas o adulto não. O adulto ele já racionaliza aquilo de uma maneira que quebra a emoção, quebra a magia do fato, né? Eu tenho até relido um pouco algumas coisas do Carlos Castaneda, e tem muito a ver, isso que eu estou dizendo, né, com essas experiências do xamanismo. Né? Que a questão dessas experiências do xamanismo é justamente tirar você do aprisionamento civilizatório. É você conseguir perceber o mundo com um olhar que você esqueceu que você tinha, porque já teve um dia.
Você esqueceu por quê? Porque te disseram que o mundo é assim, assado, é dessa forma, é dessa outra forma. Então você hoje vive num mundo que ele não é a realidade absoluta. É um mundo que te contaram como ele deve ser visto, como ele deve ser vivido. Tudo bem, isso é necessário para que a civilização exista. Mas a gente não precisa ficar preso dentro desse processo. Não é? A gente pode criar janelas, a gente pode criar portas para que em alguns momentos a gente saia desse aprisionamento e a gente mergulhe no mundo da magia. E quando eu digo magia, não é aí no sentido da feitiçaria do Carlos Castanheda, né, do Dom Juan, que era o mestre do Carlos Castanheda, não é necessariamente nesse sentido, mas num sentido parecido, né, em que você quebra a rigidez do olhar civilizatório e você percebe outras coisas. Você deixa de ver tristeza, você deixa de se preocupar com o futuro, você deixa de ter medo e você passa a ser feliz, você passa a brincar com o seu presente. Né? Nós esquecemos de brincar, nós desaprendemos a brincar. Não que você não tenha que se preocupar, não que você não tenha que trabalhar, que ganhar vida, que se inserir, que representar o seu papel no processo civilizatório. Não é isso que eu estou dizendo, tá? Todo mundo tem aí o seu papel para representar, porque senão não vai sobreviver. Ou então vai realmente transmutar e transcender a tudo isso. Aí já é outra história, né? Quem tiver disposto, né? Talvez. Muito, né, dessas pessoas, desses andarilhos, às vezes, que você vê aí nas estradas, andando, são pessoas que resolveram romper com o processo civilizatório. Né? São escolhas. Eu não estou falando aí de miséria, não, tá? Claro que tem a maioria das pessoas que moram na rua estão ali por conta de uma questão de miséria mesmo, né? Miséria social mesmo. Mas eu estou falando de algumas pessoas que, principalmente esses andarilhos que saem andando por aí, eles rompem mesmo com o processo civilizatório. E vocês podem pensar assim, eles são infelizes. Não sei. Não sei dizer para vocês se eles são infelizes. Eles são infelizes do seu ponto de vista. Do ponto de vista deles, talvez não sejam. Tá? Porque eles talvez estejam vivendo numa outra perspectiva de mundo que nós não temos. Porque nos fizeram acreditar que a única perspectiva de mundo possível é essa que a gente hoje vive. Mas talvez existam outras. Então, a criança ela está aberta a todas essas possibilidades. Mas aí o que acontece? O pai, a mãe, a família, a escola, o professor, os amiguinhos vão doutrinando essa criança para que ela crie um mundo onde ela vai em algum momento se inserir. E aí ela quebra a magia dela. Enquanto ela é criança ali, essa quebra de magia muitas vezes não tem um grande peso, mas na idade mais avançada passa a ter. Então, pergunte a você mesmo, né? Você consegue brincar? Você se diverte numa brincadeira? Você se diverte vendo um desenho na televisão? Você se diverte numa brincadeirazinha de criança? Porque se você não consegue mais fazer isso, é porque a sua criança perdeu vitalidade. Sua criança está morrendo e você está envelhecendo. E não precisa ser assim. Não tem que ser assim. O seu corpo vai envelhecer, mas a sua mente não precisa. A sua mente pode permanecer jovem. Sua mente pode permanecer criança. E isso vai ter um peso enorme na sua capacidade de ser feliz, na sua capacidade de enfrentar os desafios, na sua capacidade de viver os próprios reveses. Né? Você veja que uma criança ela lida, por exemplo, com uma doença grave muito diferente do que um adulto lida. Muito diferente. Você pode ver uma criança com uma doença grave brincando, sorrindo, se divertindo, mesmo muitas vezes dentro de um hospital. E um adulto, muitas vezes, numa situação dessa, ele deprime, ele começa a ter medo do que possa acontecer, ele começa a conjecturar ali um sem número de possibilidades, quase sempre as piores, né? As mais trágicas, e que fazem com que aquela situação, que já é desafiadora, se torne muito pior. Então, esse contato com a nossa criança interior,
esse acolhimento com a nossa criança interior, esse resgate da força, da alegria, da magia da nossa criança interior, é muito importante, tá? Eu considero uma coisa assim, chave, por isso que eu falei para vocês e repito, eu tenho algumas vivências que eu faço nos processos terapêuticos. A primeira quase sempre é a da criança interior. Só não é a primeira quando existe alguma demanda mais específica que possa até fazer outra. Mas a primeira é a da criança interior. E conforme eu expliquei para vocês aí, quem chegou depois, esse vídeo vai ficar gravado no Instagram e depois no YouTube, e resgata lá, porque eu expliquei como a gente pode fazer isso, né? Porque isso pode ser feito conduzido, né, no processo terapêutico, mas cada um pode fazer a sua vivência, né, desde que vivencie todos aqueles passos ali que eu propus, então, sem perigo nenhum, isso não tem assim perigo, mas é muito importante, né, que você acolha, ao fazer uma vivência dessa, que você acolha, que você só saia dali quando você realmente tiver acolhido aquela criança, quando aquela criança tiver se sentido em paz, segura, aí sim, aí você se despede dela e você vai embora, né? A força da criança interior, ela não é um achado que eu estou fazendo não, tá? É uma ideia arquetípica aí principalmente da psicologia transpessoal, que trabalha muito com essas diversas forças arquetípicas. E a criança interior, como outras simbologias, ela traz uma força arquetípica muito grande. Sendo que, no caso da criança interior, é mais do que uma simbologia, tá bom? A criança interior é um ser real, né? Em alguns momentos a gente poderia até chamar, numa terminologia que tem um psicólogo lá do Espírito Santo, Elisier Mendes, ele vai dizer que são personalidades intrusas, ele vai falar de vários tipos de personalidades intrusas, né? Essa criança interior pode em algum momento ser uma personalidade intrusa, tá bom? Em que sentido? É porque ela pode ganhar tanta vida, aquilo que está ferido nela pode ganhar tanta vida, que é como se ela estivesse nos obsediando, né? Como se a gente estivesse vivendo um processo obsessivo da nossa própria criança interior. Porque ela precisa ser tratada, ela precisa ser curada, ela precisa ser acolhida, ela precisa fazer catarse das emoções traumáticas. Então, cuidem da sua criança interior. Como que a gente vai cuidar da nossa criança interior? Eu estou propondo aí essa estratégia, né, que eu falei para vocês, mas brinquem mais, se divirtam mais, né? Brinquem, vamos brincar. Eu falei da postagem, né, que eu tinha feito 2 postagens. Uma foi da visitação lá no Pixar, que é um ambiente das crianças, né? E você tem que se sentir criança para curtir aquilo ali, porque senão você não vai curtir aquilo ali. E a outra foi outra postagem que eu fiz, foi essa semana agora no Story também, que me fez resgatar um pouco dessa ideia da criança interior, que foi um passeiozinho que a gente fez aí na região serrana, e muito banho de rio, muito passeio no mato, muito passarinho, muita árvore, né? E a gente se lembra, né? Eu estava ali, eu estava pensando, o que uma criança ia fazer aqui? Ela ia correr, ela ia pular. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou correr, eu vou pular. A criança não vai ter medo da água fria, ela vai se jogar, ela vai se divertir. A gente fica com medo da água fria porque a gente começa a ter medo de muitas coisas, a gente começa a se sentir preocupado, não, eu vou pegar uma gripe, não, meus ossos vão doer, não, eu vou ter uma cãibra. A criança interior, ela olha para aquilo ali, ela se sente empolgada, ela mergulha. Nada está dizendo que a criança dela não mergulha na água gelada, não. Mas a criança interior, ela mergulha não só na água gelada, ela mergulha na vida. Ela se diverte, né? Então, se divirtam. Permitam que essa criança tenha espaço na vida de vocês. Porque ela está aí guardada aí dentro. Não subestimem a força dela, tá bom?
Não subestime a força dela, não subestime o poder dela, não subestime as feridas que ela traz. Não façam isso, porque vocês estão desperdiçando um aspecto riquíssimo do nosso psiquismo, tá bom? Mas brinquem mais, brinquem mais. Observem as crianças. As crianças nos ensinam muitas coisas na forma de lidar com as situações da vida. É claro que você não vai deixar de ser adulto, você não vai deixar de ter responsabilidades. Não, claro que não. Mas é preciso ser mais verdadeiro. E no fundo, talvez a criança seja realmente a verdadeira. E talvez o adulto responsável hoje, ele seja apenas um ator, né? Um ator, uma atriz, dentro de um cenário que se impõe aí para a gente viver o roteiro da vida que a gente tem nessa civilização. Mas talvez a verdade, a essência mais verdadeira, ela seja essa criança que existe dentro de nós, que já viveu um dia toda essa espontaneidade lá quando ela era pequena. Tá bom? Pensem nisso, eu realmente sugiro a vocês que pensem bastante nisso, porque isso é um aspecto muito rico da nossa realidade psicológica. Então, eu agradeço a vocês. Eu andei pensando, eu estava fazendo live toda segunda-feira, né? Eu sei que tem pessoas aí que estão me acompanhando sempre, mas eu estou pensando agora em não fazer mais toda segunda-feira, porque às vezes acontecia de chegar no domingo, eu falei, o que eu vou falar amanhã? E aí você começa a ficar com a sensação que já está repetindo demais as coisas. Inclusive, criança interior, eu já falei. Eu não sei se eu fiz uma live específica sobre criança interior, isso eu não tenho certeza. Mas como essa semana a minha criança interior veio muito à tona aí no passeio da Serra, no passeio lá do Pixar, eu falei, vamos compartilhar com as pessoas essas ideias. Vou ver até se escrevo alguma coisa para o Instagram depois. Mas estou pensando em fazer a live assim agora, de vez em quando alguém me sugerir um tema, como a vida me propor alguma abordagem que eu acho que vai ser útil, aí na segunda de manhã eu boto lá no story, compartilho com vocês, e aí de noite a gente se encontra por aqui, tá bom? Minha gratidão a todos, tá? O vídeo vai ficar gravado no Instagram, durante a semana eu vou postar ele lá no YouTube, então quem achou interessante, quem achou que essa reflexão pode ser útil para outras pessoas, compartilhe, encaminha, porque a ideia é realmente a gente ajudar aqueles que estão precisando, tá bom? Então, uma boa semana para todos, gratidão e até a próxima.